Ok? Vamos fazer a leitura então, capítulo 37. Vamos ler só alguns versículos. Diz assim, verso número 2. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, começaram a odiar ele dentro do coração e não conseguiam mais falar com ele de forma amigável. Verso 11, desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava a respeito de tudo aquilo. Verso 19, os irmãos, olhando José de longe, disseram: lá vem aquele sonhador. Diziam então os irmãos uns aos outros. Vamos orar. Jesus, fale conosco, esse é o nosso pedido, que a tua palavra, ó Deus, venha aos nossos corações, assim seja. Amém. Amém? Então, José, ele é filho de Jacó, Jacó que é filho de Isaac, Isaac que é filho de Abraão. A gente nota que existe um padrão aí que vem desde Abraão, né? Que tinha uma preferência, ele amava mais Isaac, porque era o filho que Deus tinha prometido, do que Ismael, tanto é que ele mandou Ismael embora, né? A mulher dele, a Sara, falou: eu não quero esse menino aqui, manda ele, a mãe dele embora, ele teve que fazer isso. Depois a gente nota na história de Isaac, que é filho de Abraão, que a mãe gostava mais do Jacó. O Jacó, ele era um rapaz mais tranquilo e tal. Ele gostava mais, por exemplo, de cozinhar. E o irmão dele gostava mais de caçar, o pai gostava mais dele, então. O pai ficou velho, a gente conhece a história, né? Jacó enganou o pai, fingiu que era o irmão, e eles ficaram sem se ver por 21 anos, depois se reconciliaram, mas nunca mais viveram juntos. Depois disso, então, a gente vê que vem Jacó, e a Bíblia diz o quê? Ele tem um filho preferido. E esse filho preferido é José, porque ele teve uma esposa que ele amou mais. Infelizmente, ele caiu nos erros, né, que outros aqui, que os antepassados dele caíram também, que foi de ter mais de uma esposa. E diz o texto, então, que ele era filho na velhice. E ele não era o filho mais novo. O filho mais novo foi Benjamim, tanto é que Raquel, essa esposa de Jacó, ela morreu no parto de Benjamim. Então, José, ele é o segundo filho mais novo, mas é o filho que o pai mais amava. O texto diz que mesmo ele tendo 17 anos, é ele que é o supervisor, o administrador dos rebanhos do pai dele. Jacó era muito, muito rico mesmo, tinha muitos rebanhos. E os irmãos, então, eles cuidavam, né? Eram muitos irmãos, filhos dessas mulheres, Zilpa, Bila, que eram concubinas, né? Por assim dizer. Elas eram serviçais das mulheres, das esposas de verdade. No caso, Raquel veio a falecer. Então acontece que com 17 anos ele supervisionava, os irmãos eram mais velhos, isso já dava um problema, porque na cultura do Oriente Antigo, o irmão mais velho que tinha um privilégio, o irmão mais velho é que ia receber a bênção da primogenitura. Então o pai vai lá e inverte a ordem todinha, ele pega, né, o segundo filho mais novo e coloca ele para cuidar, supervisionar os irmãos da forma como eles estão olhando o rebanho. E diz o texto que Jacó contava para o pai a má fama dos irmãos, porque os irmãos roubavam o próprio pai. E Jacó, então, contava essas coisas. E isso já fazia com que os irmãos começassem a odiar, né, Jacó. E acontece, então, como diz o verso 3, que Jacó amava José mais do que qualquer outro filho que nasceu na velhice. O texto diz que Jacó fez uma túnica ornamentada para o seu filho. Na cultura do Oriente dessa época, as roupas elas tinham muito valor. E se a gente for pegar esse tipo de roupa que foi feita, bem ornamentada, ou em outras traduções vão dizer uma roupa colorida, nós estamos falando de uma roupa que era feita com vários tecidos diferentes,
e que foi feita, então, sobre medida para uma pessoa. Isso é caríssimo. O que o pai fez foi dar uma honra para o filho, José, muito grande. Então aquilo ali despertou, certo, uma inveja, um ciúme dos irmãos dele, algo monstruoso, né? A ponto dos irmãos dele já armarem no coração, fazerem o mal para ele, destruírem de fato a vida de José. Então, o texto diz que os irmãos já nem conseguiam mais falar com ele de forma amigável, né? Então já não tinha mais papo entre José e os irmãos por causa da inveja dos irmãos que eles tinham de José. E acontece que um dia Deus deu duas promessas para José, que essas promessas vieram em sonho. José contou na mesa, né, o café da manhã para todo mundo, e isso fez com que a inveja aumentasse ainda mais, de modo que, como diz o verso 11, deste modo seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai meditava sobre isso. Jacó também foi um homem que teve sonhos de promessas de Deus, ele sabia que Deus falava e entregava promessas através de sonhos, então, nesses dias. Pois bem, então José, ele é esse homem que é honrado pelo pai, na sua posição, o que ele faz dentro da família, o que ele ganha. Então, ele é o principal. Se o pai morre, ele que ia ficar no comando. Só que ele tem irmãos muito mais velhos que ele, coisas assim de 15 a 20 anos mais velho que ele. E você pensa, um rapaz de 17 anos está supervisionando homens de 37, isso aí já gerava um problema muito grande. O que acontece é que os irmãos, então, eles decidem vender José como escravo. E o que eles fazem é tão cruel, porque nessa época era comum se vender pessoas como escravos. Mas essas pessoas que eram vendidas como escravos, elas já eram escravas. Então elas eram passadas de pessoas para pessoas. Elas eram compradas, então elas já eram pessoas fustigadas, cansadas, magras, pessoas que já não tinham dentição. Eram pessoas que tinham o prazo de vida curto, né? Então, um escravo como esse, que já tinha passado na mão de outras pessoas, ele valia mais ou menos 30 moedas de prata, certo? E o que eles fizeram? Um dia eles pegaram José, porque o pai pediu para José ir até os irmãos que estavam pastoreando as ovelhas num lugar mais longe. Os irmãos pegaram José, jogaram ele dentro do buraco, né? Ficaram tramando matar ele e tal, mas eles resolveram fazer outra coisa, pegaram a roupa dele, rasgou, mataram o animal, passaram sangue ali na roupa dele, e eles foram levar aquela roupa para dizer que o animal tinha matado José, mas venderam José por 30 moedas de prata. Olha só, isso aqui significa que eles estavam, então, querendo de fato mostrar para José que José não tinha esse valor que ele achava que tinha, ou que o pai dele achava que ele tinha. Então, a crueldade que a inveja e que o ciúme gera é muito forte, a ponto deles fazerem isso aqui, não é? Eles vendem o irmão por 30 moedas de prata para dizer: você não tem valor nenhum para nós, você não vale nada, você não passa de um escravo que já passou na mão de outras pessoas e que tem os seus dias de vida contados. Então, o seu preço é nada, vai embora daqui. E eles vendem, então, José para uma caravana de ismaelitas, e esses ismaelitas passam no Egito, que é uma das nações mais poderosas da terra, e eles vendem José ali naquele lugar. Então, parando aqui, a gente já percebe algumas coisas. Nós podemos perceber que a inveja e o ciúme são sentimentos muito fortes que podem destruir pessoas. E que nós precisamos sempre orar a Deus para Deus guardar o nosso coração, para a gente não sentir isso, e guardar a nossa vida de pessoas que porventura venham sentir essas coisas contra nós. Porque, olha só, o negócio de José é o seguinte: não é que ele ficava tentando aparecer e criou ciúme e inveja. A verdade é que aconteceu, ele era esse homem iluminado. O texto vai dizer depois que quando ele foi trabalhar lá no Egito, na casa de Potifar, tudo que ele fazia, botava a mão, Deus abençoava. E Potifar viu isso e disse: esse cara tem que trabalhar nos melhores lugares aqui, porque onde ele põe a mão, Deus prospera. Então, é muito claro que José não queria aparecer, mas
Deus deu para ele uma luz diferenciada. Ele tinha, então, essa capacidade. Ele era um homem fiel, ele obedecia o pai, ele fazia o trabalho dele direito, ele era justo, ele não era mentiroso. Então, tudo isso fez com que as pessoas os irmãos tivessem muita inveja e ciúme. Então, a gente não precisa fazer muita coisa para as pessoas começarem a ter esses sentimentos contra nós, não, viu? É só você ser uma pessoa justa, honesta, ser uma pessoa que caminha com Deus, que muitas pessoas já começam a ter esse sentimento gerado contra nós, e a gente então precisa tomar cuidado com relação a isso e sempre orar a Deus pedindo proteção contra essas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus vai apodrecer os ossos dos invejosos. Enquanto Deus não apodreceu, que a gente ore e peça: Deus, livra-me da inveja, livra-me dos ciúmes, porque eu não quero cair na mão dessas pessoas, ok? Mas, se ele caiu na mão dessas pessoas, foi porque Deus permitiu. E eu quero que você entenda comigo aqui, então, que mesmo por detrás de uma grande maldade, Deus continua sendo soberano. A última palavra é de Deus. Foi Deus quem permitiu, no final das contas, José ser vendido. Porque Deus, no seu poder, ele poderia ter intervido, ele poderia ter dado força para José sair correndo, fugir. Deus poderia ter feito um monte de coisas, mas não foi isso que Deus fez. Por quê? Porque ele tinha um plano maior no futuro. E isso costuma acontecer na nossa vida. Deus, às vezes, permite nós passarmos coisas ruins para nos preparar para um futuro que a gente ainda não conhece. E isso é muito claro aqui na história de José. Então, não é que José estava errado e que agora ele está sendo punido porque ele virou um escravo. Deus que deu as promessas para José foi o mesmo Deus que permitiu ele ser vendido como escravo e não salvou ele. Deus não poderia salvar ele, ser o protetor dele de várias formas possíveis? Podia, mas Deus não quis. Então aqui cabe a gente entender uma coisa: quando coisas difíceis acontecem conosco, creiamos, Deus continua no controle, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo aquele que nos protege, nos abençoa e cumpre a sua vontade, então, na nossa vida. Então, nesses momentos que a gente não entende o porquê Deus não nos livra, parece que a gente sofre a dor do abandono, mas Deus nunca nos abandona. Ele está conosco até mesmo quando nós estamos passando por algum tipo de injustiça, como no caso de José. Uma coisa interessante aqui é que a narrativa bíblica, ela vai parar de falar de José a partir do capítulo 37, somente no capítulo de número 39, quando vai citar um dos irmãos de José, que é Judá. E Judá, ele foi um homem que cometeu um pecado. E esse pecado aqui, parece que ele vem em sequência do outro, porque Judá, ele peca numa coisa que José vence esse pecado no capítulo 39. Então é o capítulo 38. Judá, que é o irmão de José, certo? Ele vai cair no pecado que no capítulo 39 José não cai. Qual é o pecado que ele cai? Quando ele está subindo, ele vai se hospedar num lugar chamado Ira. Ele está caminhando, subindo até lá, tem uma mulher vestida de prostituta, e ele vai e se deita com essa mulher lá, e ele não tem dinheiro para pagar ela, ele deixa as principais coisas que ele tem com ela, que é o cajado dele, o anel dele e o lenço. É uma identificação clara de que uma pessoa que vende a sua moralidade, a sua santidade espiritual, ela perde a sua identidade, certo? Então ele teve que deixar toda a identidade do que ele era na mão daquela mulher. E aí ele disse: quando eu voltar eu trago o dinheiro, você pega aí, eu estou deixando como garantia. Ele pecou. Agora você olha no capítulo 39, que José foi vendido como escravo, e ele acabou caindo na casa de Potifar. Potifar viu que ele era diferente, ele era um jovem, esse jovem estava bem, ele não era um escravo qualquer. E José, tudo que fazia com maestria. Então você percebe que no coração de José, ele não se irou contra Deus. Ele não parou de viver porque ele tinha
sido vendido e agora está longe do pai dele. A vida dele continua. O coração dele consegue, vamos dizer assim, entre aspas, isso não existe mais, o coração dele consegue perdoar a Deus. Ou ele consegue continuar acreditando em Deus, mesmo quando Deus está fazendo coisas que ele não entende. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida. Nós precisamos continuar crendo em Deus, mesmo quando a gente não sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. E é por isso que José, então, ele faz as coisas de forma muito boas ali na casa de Potifar. Era um homem muito importante no Egito, tinha uma posição elevada, ele era um capitão de guarda oficial do exército, do império, né, de Faraó ali do Egito. E José trabalhava lá. Verso 2 diz, né, do capítulo 39, o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio, no caso de Potifar. E o verso 3 diz, este percebeu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia prosperava, e então o Senhor de José se agradou de José e José lhe serviu. Então, Potifar encarregou José de cuidar de tudo. Deu carta branca para ele cuidar de todas as coisas. Só que o que acontece? Mais uma vez, José vai ser vítima, certo, de uma injustiça. E o que acontece é que ele, então, aqui trabalhando na casa de Potifar, ele começa a ser assediado pela esposa de Potifar. Certamente uma mulher bonita, porque esse homem tinha uma posição de honra, e esses homens de posição de honra, eles sempre casavam com mulheres visando em primeiro lugar a beleza. Tanto é que essa é uma mulher que está casada com um oficial e ela não tem medo de fazer um trem desse na própria casa dela. Ela poderia muito bem ser descoberta, né, e seria morta pelo próprio marido. Isso não poderia acontecer. Ela começa a assediar José, certo? De todas as formas, ela chama José para se deitar com ela. E o texto diz que José fugia incessantemente. E ele não caiu, então, desse pecado. O texto diz, então, que ela assediou ele de tal maneira, e ele fugiu de tal forma, que ela ficou com ódio dele e começou a gritar, José tentou abusar de mim. E aí os homens pegaram José e jogaram ele na prisão, no calabouço, certo? As prisões naquela época, elas eram subterrâneas, né? Então, assim, é pior do que uma prisão. Então, veja bem, capítulo 38, o irmão dele peca sexualmente. No capítulo 39, José vence a tentação sexual. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, que sempre vai passar na nossa vida, são tentações. E, como nós vivemos num mundo extremamente erotizado, certo? A maioria das pessoas, elas vão passar por tentações sexuais no processo que elas estão vivendo em direção à bênção. Então, enquanto nós estamos caminhando, crendo em Deus, sem entender o que Ele está fazendo no momento, vão aparecer essas tentações sexuais. E aí nós podemos agir ou como Judá, que entregou a sua identidade, ali no capítulo 38, ou como José, que o quê? Que escolheu ser fiel ao Senhor e venceu, então, essa tentação. A gente precisa compreender isso, certo? Porque o mundo que nós vivemos, se nós não formos pessoas que põem limite nas coisas, não adianta. As coisas, elas vão acabar indo de mal a pior. Então, assim, existem pessoas que elas dizem assim, não, mas não tem nada a ver, isso aqui é amizade. Só que você percebe que tem certos tipos de amizade que não é conveniente, sabe? Tem algumas coisas que são muito claras que não são certas. Mas as pessoas hoje em dia, elas teimam em dizer que são certas, porque elas estão dando vazão, sabe? A essas tentações aos poucos do coração. Porque essas pessoas só vão cair em si quando já tiverem errado. E isso é um problema, então, muito sério. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, na minha vida, desde que eu sou cristão, não só desde que eu sou pastor, mas desde que eu sou cristão. No meu carro, eu não vou dar carona para uma mulher se tiver só eu e essa mulher. A não ser que seja essa mulher a minha esposa ou a minha filha. Por quê? Porque eu posso ser acusado. Ainda que eu não faça nada e não pense nada sobre isso,
Eu preciso me resguardar. E se uma pessoa vai lá e diz que você tentou alguma coisa? Sabe? É o seu nome que está em jogo. Então nós precisamos nos preservar ainda mais. Entendeu? A gente precisa se preservar a ponto de não haver nem mesmo, certo? Lances para que alguém possa nos acusar. Então, eu quero que você pense, por exemplo, hoje em dia existe câmera em tudo quanto é lugar, né? Tem gente que usa óculos que tem câmera, né? Caneta que tem câmera em tudo quanto é lugar. A minha pergunta é, se você estiver sendo monitorado por uma pessoa que de alguma forma te assedia e que tem algum tipo de atributo que te faz ter admiração, e todos os dias você é filmado nessa situação, isso aí pode ser passado na televisão, pode ser colocado no telão, certo? Na igreja. Vai haver da sua parte algum tipo de flerte, né? Mesmo se você for um homem, uma mulher, casado, que não quer nada disso, a gente precisa pensar muito bem nesse tipo de situação. Porque quedas, elas não acontecem do nada, eu já falei. Quedas acontecem, pouco a pouco, certo? Os corações vão sendo minados pouco a pouco, até que a destruição, então, aconteça. Acontece, então, que José ele passa por um terceiro momento difícil, que é quando ele é jogado na prisão. Aqui é o auge, então, né? Porque ele, de bem tratado pelo pai, de um homem de Deus, um homem sério, um homem que foi para o Egito e deu a volta por cima, começou a trabalhar na casa de um dos principais homens, então ele já tinha uma boa posição, a vida dele já tinha mudado, ele é acusado falsamente de tentativa de estupro, então, e ele é jogado no calabouço. E o texto diz, sabe o quê? Que lá dentro do calabouço, José, ele era um dos presos exemplares, a ponto dele ficar responsável pela distribuição de comida para os demais que ali estavam, e por aí vai. Nós temos então, novamente, a prova de que José, mesmo sem entender o porquê Deus permitia essas coisas, ele continuou acreditando em Deus. Então, entenda uma coisa, se nós não entendermos esse princípio de que nós não vamos viver a nossa vida inteira entendendo Deus. A verdade, a maioria da nossa vida, nós vamos passar por situações que a gente não entende o porquê. Mas nós temos um Deus que é soberano, que está no controle de tudo. Então ele não larga a nossa vida só porque a gente passa por uma injustiça. Ele não deixa de ser o Deus que nos abençoa, que cuida de nós, porque uma dificuldade aconteceu. Não é porque uma doença apareceu que o Senhor deixou de ser Deus. Ele disse, eu nunca deixarei vocês, eu jamais vos abandonarei. Está escrito. O Senhor garantiu que estaria conosco por todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele está do nosso lado. O Espírito de Deus também está no nosso coração. E ali dentro, olha o que acontece. José, dentro da prisão, distribuindo comida, um dia ele passa na frente de uma cela e ele vê dois homens que estão com o rosto abatido. Agora você já imagina, um homem que passou por injustiça dentro de casa, com os irmãos, né? Ele é tratado como morto pelo próprio pai, lá o pai acha que ele morreu, os irmãos o odeiam, ele é vendido como um escravo barato. Ele vai então, parece que dá a volta por cima no Egito, trabalhando na casa de Potifar. Depois disso, a mulher vai lá e acusa ele de tentar estuprar ela, sendo que ele correu o tempo inteiro dessa mulher. Ele é jogado dentro da prisão e o cara tem a capacidade ainda de acordar e olhar para o rosto de duas pessoas que estão abatidas e perguntar, por que vocês estão abatidos? Cara, José, ele não tinha nada de sensacional. José era um homem, um ser humano como nós. O que acontecia com José é que ele nunca desacreditava de que Deus estava no controle de tudo. E nunca desacreditou na promessa que Deus deu para ele lá atrás. Deus diz assim para ele, olha, o sol, a lua e 11 estrelas, certo? Vão estar diante de ti, vão se dobrar diante de ti. Né? 12 feixes vão se dobrar diante de ti. Deus tinha prometido para ele, certo, que chegaria a certa altura da vida dele,
que toda a família dele estaria sob os cuidados dele, que ele seria uma bênção para a família, que ele estaria numa posição privilegiada. Quando ele contou esse sonho lá, os irmãos queriam matar ele, fizeram tudo o que fizeram. E agora ele está na cadeia, ele consegue entender que a promessa ainda está de pé, e ele consegue acreditar que Deus ainda está levando ele na direção do que prometeu. E ele então pergunta por que aqueles homens estão abatidos, e o texto vai dizer então que cada um conta o sonho que teve. E aí José, ele tinha esse dom de interpretação de sonhos. Ele interpreta o sonho de um homem, de um padeiro, e interpreta o sonho de um copeiro. No sonho do padeiro, José diz: olha, você vai ser retirado daqui e o faraó vai cortar sua cabeça, infelizmente. É isso. E ele diz lá para o copeiro: você vai sair daqui e o faraó vai te honrar. E aí ele vira para o copeiro e diz assim: olha, quando você sair da prisão agora, vai demorar poucos dias. Ele fala isso, José falando isso, né? Falando isso de forma profética, porque ele não sabia nada em termos de lei lá e tal. E ele diz assim: lembra de mim quando você sai daqui. Quando você sai daqui, lembra de mim, conta para alguém o que aconteceu aqui, do que eu falei, do que aconteceu, para que eu possa ser tirado daqui. Eu estou aqui de maneira injusta. Sabe o que o texto diz? Diz que esses dois homens foram mandados ser retirados da prisão, o copeiro e o padeiro. O padeiro, aconteceu o que aconteceu, ele tinha traído lá em alguma coisa, o faraó mandou matar ele, cortar a cabeça, e o copeiro foi honrado, porque estavam acusando ele injustamente, o faraó foi lá e trouxe honra para ele, botou ele numa posição mais privilegiada. Só que ele não falou nada de José, nem para o faraó, nem para ninguém. E José ficou mais alguns anos esquecidos ali na prisão. Então, esse garoto que sai de casa com 17 anos, com uma roupa muito bem feita, com comida para levar para os irmãos, agora ele já tem 30 anos. E ele está dentro do calabouço, certo? No Egito. E ele tem uma promessa de que Deus iria o abençoar. Mas ele está esquecido. Acontece então que um dia o faraó tem um sonho que ele acorda perturbadíssimo. E ele manda chamar todos os homens que interpretam sonhos lá no Egito. Os mágicos, os feiticeiros, todo mundo. E aí o faraó diz assim: interpretem o meu sonho. Todos dizem assim: me diga qual foi o sonho que você teve. Ele: não, quero que vocês me falem que eu sonhei e ainda me dê a demonstração. E acontece então que eles não conseguem interpretar. E aí então o copeiro faz o quê? O copeiro fala: tem um homem que está lá no calabouço, que ele interpreta sonhos. E aí chama José. E aí o texto vai dizer então, já nos capítulos para frente, no capítulo 41 e 41 para baixo, que José, mandam fazer a barba dele, ele toma banho, colocam-se boas roupas nele, ele é apresentado diante do faraó, e os sonhos então são revelados: 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, e o faraó olha para ele e diz: não existe nenhum homem com sabedoria suficiente para lidar com 7 anos de muita prosperidade e depois lidar com 7 anos de muita escassez. Você vai ser então o homem que vai liderar todo o mundo conhecido, não é? O Oriente, porque nesse tempo de prosperidade você faz o que tiver que fazer, guarda o que tiver que guardar, para que chegar no tempo de pobreza nós possamos ter tudo e também a gente possa ter para vender para as pessoas, para partir para as outras pessoas. Então, a partir desse dia que o faraó deu um anel para José, os anéis na Bíblia eles são simbólicos, eles representam a identidade da pessoa, e José recebeu um anel porque ele tinha a autoridade para tomar qualquer decisão ali no Egito. Para a gente chegar na reta final, acontece que quando José ele se torna então um homem poderoso, ele não manda chamar a família dele, porque eu quero que você entenda uma coisa: não é fácil perdoar. Acontece que quando José já está nessa posição exaltada, ele fica 9 anos lá ainda. Porque ele fica nos 7 anos
de posição abastada, ele continua no Egito. Ele se casa com a mulher, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, entendeu? E aí quando chega, depois dos 7 anos, tem 2 anos, aí começa, né? Depois dos 7, os 2 anos, esse período de fome, o que acontece? As pessoas começam a recorrer ao Egito. E aí um dia ele está lá e agora ele já tem a aparência de um egípcio, né? Que tem aquelas pinturas todas. Os irmãos dele chegam lá e querem comprar comida. José reconheceu todo mundo, mas ninguém reconheceu ele. E diz o texto que José fez várias coisas ali. José, ele entrava, conversava, saía, chorava. Ele foi lá e mandou, vocês vão voltar para a casa de vocês, mas esse menino aqui, o mais novo, vai ficar. Que no caso era o irmão dele, o Benjamim, que é o único irmão que ele tinha de pai e de mãe. Então, assim, não foi fácil o processo de José também nessa situação. Mas José, ele vai terminar a história dele, sabe como? Dizendo o seguinte: depois então que a família dele se reúne ali, o pai não está, que o pai ainda é muito velho, mas os irmãos estão ali, certo? Todos de joelho diante de José, pedindo misericórdia porque querem comida. E aí José diz assim para eles: por favor, não dobrem o joelho. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para os ismaelitas, e eu cheguei aqui no Egito. Os irmãos levantam apavorados, ele vai matar a gente agora. Chegou a hora, então, da vingança de José. Aí José ele vai dizer uma das coisas mais importantes que nós temos que guardar na nossa vida, segundo as Escrituras. Ele vai dizer assim, olha, não foi vocês que me enviaram para cá. Foi Deus, no seu plano soberano, que me enviou na frente de vocês para que hoje, nesse período do mundo, vocês e meu pai não morressem de fome. Porque agora eu tenho para dar para vocês o que é necessário. Eu quero que vocês vão lá, busquem o meu pai, nós vamos colocar vocês numa boa terra, vocês vão ter o que comer, não vão passar necessidade nenhuma. Então, o que José fez foi, olha para você entender, a dificuldade que as pessoas têm de perdoar está nisso aqui, ó. Porque quando você não entende que Deus está por detrás de tudo, você pensa que o quê? Que a pessoa é que é ruim, que não tem jeito. Agora, quando você entende que Deus está por detrás de tudo, você consegue perdoar. Ele perdoou os irmãos dele, porque ele disse, não foi vocês que fizeram isso. Deus já tinha um plano. Ele preparou, tinha que ser dessa forma. Como é que eu ia chegar aqui? Ia me tornar o homem que comanda todas as coisas no Egito, se eu estivesse lá ainda vivendo com meu pai, cuidando lá da administração dos rebanhos, nós todos iríamos morrer. Na verdade, quase todo mundo iria morrer, porque não ia haver esse entendimento de que o mundo ia passar por uma escassez tão grande por 7 anos. Consegue entender isso? Então, por favor, guarde essa mensagem no seu coração. As dificuldades que você está passando hoje, Deus, Ele está por detrás delas. E elas, certo, servem para que Deus seja glorificado. Então, fique tranquilo no seu coração. As injustiças, as coisas que não se entendem hoje em dia, as tentações que você vence, os maus que saem do caminho, sabe? Deus está guiando tudo, todos os detalhes. Como a Bíblia diz, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nenhum passarinho cai do céu e morre se Deus não tiver determinado e dito, chegou a hora. A Bíblia diz que quando a gente estava no ventre da nossa mãe, ainda sem forma nenhuma, Ele já conhecia a gente. E para encerrar, Ele diz lá no Salmo 139, Deus dizendo através de Davi, antes que a palavra chegue à nossa boca e a gente fale alguma coisa, Deus já sabia o que a gente ia falar. Deus, Ele é soberano. Deus sabe o que está fazendo. Então, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o propósito. Acredite nisso. A Bíblia diz, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus não vai deixar com que nenhuma promessa fique sem se cumprir na sua vida. O caminho, às vezes, eu e você não sabemos, mas o destino, ele é certo, porque Deus, ele é fiel. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? E depois cantar um hino?
Deus é fiel, não se esqueça disso. Ainda que venha enfermidade, tentação, dificuldade, seja de que ordem for, Deus é fiel e está te guiando na direção dos sonhos dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. O Senhor sabe o que faz. Nada do que está acontecendo na minha vida e na vida de todos que